Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é mais para esclarecer, tirar uma dúvida de alguns usuários aí. Juntei tudo, vou fazer em um vídeo só, né? Para que atenda todo mundo aí. Vou ser bem breve, bem curto, né? Mas aí bem objetivo, né? Vou começar aqui com uma dúvida de um usuário, né? Demerin, um codinome aqui que ele mandou. Mas vou te aumentar aqui qual é a pergunta, né? Ele tinha feito uma pergunta assim, eficiente, mas o que é eficiente, efetivamente esse componente, o que ele faz? Cara, o componente, eu até respondi aqui, mas eu vou deixar em áudio aqui para você. Componente, ele foi feito para trabalhar com componentes DBWares em aplicações em 3 camadas, né? Eu foquei bem no Rossi, né, para atender a galera do Rossi aí que tinha essa deficiência de não ter uma suíte de componente para trabalhar com DBWare usando o conceito do Rossi, né, uma aplicação de 3 camadas. Surgiu o HC Componente, para essa finalidade. Até te respondi aqui e você respondeu, mas se teria algum ganho de performance ou qual a vantagem de usar assim, né, que eu respondi aqui a ele, que você usa aí um componente direto, você tem um seu servidor e faz uma conexão direta, por exemplo, com o FD Connection, ou com o Connection, ou com o Zeus, ou qualquer outro. Então vamos lá. A vantagem, uma das vantagens, se você tem a distribuição do seu cliente, toda vez que você distribuir, você vai ter que distribuir DLL. Se for um Firebird, você tem que instalar o Firebird Client. Se for um SQL Server, o Client, o MySQL, tudo você vai ter que distribuir as DLLs, instalar às vezes os componentes, os SGDBs Client do lado do teu cliente toda vez que for distribuir, certo? O seu servidor vai estar lá com o teu, por exemplo, vamos falar aí um PostgreSQL da vida, ou um Firebird, né? Aí você, toda vez que for instalar um cliente, você vai ter que instalar o Firebird Client, mas você vai estar. Uma licença do SQL Server, você vai ter que ter a licença no servidor e nos clientes. Se você está com um ponteiro, AD1 Open, você está usando o componente DBWare, fizer um edit, cair a sua conexão com o seu servidor, já era. Sua aplicação trava. Já o conceito de aplicações 3 camadas não precisa disso. Eu não preciso distribuir DLL para cliente. Nada. Eu baixo o executável e executo. Eu aponto apenas para o meu servidor de dados. Para o meu servidor da aplicação, né? O meu servidor de aplicação conhece o banco de dados. O meu cliente não sabe nem que tipo de banco de dados é. Entendeu? Vou até te mostrar aqui um conceito bem legal aí nessa série, nesse vídeo aqui, né? Então você vai ter uma noção aí do que se trata mais ou menos. E se eu estiver editando ou incluindo um registro, pode cair o servidor, voltar, eu não perco nada, não trava a minha aplicação. Então uma das grandes vantagens, fora aí N outras vantagens que tem aí, se a gente for ao pé da letra aqui, tem mais vantagem do que desvantagem, né? Também não é o mundo das mil maravilhas, né? Tem aqueles prós e os contras, mas tem mais prós do que contras, beleza? Então faça uma pesquisa aí, não pesquise, não se baseie no HC componente, se baseie em aplicações 3 camadas, aplicações distribuídas, e você vai entender melhor. E fuja dessa tua conexão direto com o banco de dados, que aí você tá lascado, porque se cair o teu servidor lá do banco de dados, você perdeu o ponteiro. Fora que você está deixando aberto o acesso a um banco de dados do teu servidor. Tua segurança também fica aí falha, né? Mas cada um sabe o sapato onde aperta, né? Cada um sabe. Mas vamos lá. Aqui com o HC, eu vou fazer uma explicação antes e depois vou mostrar na prática. Essa semana teve um usuário que me perguntou, porque eu posso usar o HC com múltiplos bancos, banco A, banco C, como é que eu mando? O HC faz... Galera, esqueça HC. Regra de negócio é uma coisa que independe de HC componente, de host, seja lá do que for. Regra de negócio é uma coisa. Você imagine o seu problema como um todo.
Por exemplo, aqui vou fazer um exemplo. Você tem uma grande avenida aqui, certo? Na ponta da avenida você tem a rota A e a rota B. Então você vai ter que vir por aqui, ou escolher por aqui, ou escolher por aqui. Isso aqui depende de ROS, depende de HC componente? Não, depende da sua escolha, como você vai seguir, se para a direita ou para a esquerda. Então você tem que se preocupar com a sua regra de negócio e não como você vai fazer. Por exemplo, multibanco no HC componente, como eu posso usar? Posso usar de N maneiras, eu vou mostrar uma, duas aqui. Posso mandar as configurações do banco de dados pelo lado do cliente, posso mandar um JSON para configurar, posso fazer um enumerado para escolher banco A, B, C ou D, tem N coisas, certo? O importante é você escolher a que melhor te atende e procurar saber como cada aplicação trabalha. Simples assim, o resto você implementa. Então é o que eu vou fazer aqui para você, ó. Aqui eu tenho um banco de dados, ó, DB, tá aqui, ó, DB, cadê? Ó, DB test. No Postgre tenho também uma tabela DB test aqui, ó, no MySQL e também tem um DB test aqui, ó, no Firebird 4.0. Uma outra coisa, galera, eu vejo muita gente aí usa Firebird, mas não sabe usar o Firebird. Firebird tem que ser 64 bits, não é 32 bits. Ah, mas meu banco de dados é 32. Banco de dados não é nem 32 e 64. Banco de dados é banco de dados. O SGDB, o Firebird em si, é uma aplicação como qualquer outra. Não é teu banco. Teu banco é a tua estrutura, teu banco é a tua coisa. O SGDB ele pode ser 32 ou 64 bits. Se você instala o SGDB Firebird 32 bits, ele só lê e só roda 32 bits. Não é o teu banco que é 32 bits, é o SGDB, o Firebird. Teu banco lá é uma estrutura que tanto faz 32 e 64 bits, ele vai ler. Entendeu? Quando você instala o Firebird 64 bits, ele roda em 32 e 64. Vai depender da DLL que você apontar. É isso que faz. Então, se você tem uma máquina de 32 GB, cadê? Eu vejo aí o cara pegar uma máquina top, 64 GB de memória, 32 threads, aí bota um Firebird 32 bits para reconhecer só 4 GB de memória. O que adiantou botar 64 GB de memória, cara? Se você está usando 32 bits, 64 bits na cabeça, reconhece o teu 64 GB de memória, cara. Entenda a mecânica. Você está usando uma coisa que você não está nem sabendo como ela funciona. Não é teu banco que é 32 bits ou 64 bits. Teu banco é uma estrutura de dados. O SGDB Firebird, que é um programa que gerencia esse teu banco, que ele pode ser 32 e 64 bits. Não vai funcionar, não vai alterar nada. Eu posso botar um Firebird 64 bits, criar uma aplicação em Delphi 32 bits ou em Lazarus 32, eu vou ler o meu banco. O Delphi ou o Lazarus não quer saber se tu instalou o Firebird 32 ou 64 bits. Ele vai ler a DLL, a tua DLL, que vai dizer, estou rodando uma aplicação 32 bits no Delphi, então vou usar a DLL para 32 bits. E não vou mexer na aplicação lá, ela vai ser 64 bits. Estou usando uma aplicação 64 bits no Delphi ou no Lazarus, vou ler a DLL 64 bits. O meu banco não quer saber se é 32 ou 64. Tirem isso da cabeça, gente. Aprenda, leia, entenda a mecânica da coisa. Eu vejo aí cada coisa que o cara usa há anos e não sabe nem como está usando. Entendeu? Aqui, ó, estou usando 64 bits. Meu banco aqui, ele é um banco de dados. Aplicação Firebird é 64 bits. Posso vir aqui no meu Delphi e abrir 32 bits, vai funcionar do mesmo jeito. Quem vai dizer como vai ser a DLL, não é o SGDB que foi instalado, o software para gerenciar. Nada a ver. Beleza? Então vamos evoluir aí, galera. Aqui, ó, sample que eu distribuí com HC 3.0. Eu vou até extrair aqui, eu vou usar ele como exemplo.
para vocês fazerem aí do mesmo jeito. Vou estar abrindo aqui, já abriu. Sample, tá aqui, Sample Delphi. Deixa eu maximizar aqui, ó. Então vou pegar, ó, vou abrir esse projeto, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir o projeto, Ctrl V, Sample. Tá aqui o projeto que vocês receberam aí no 3.0, certo? Lembrando, pode rodar o HC componentes em ROS, DataSnap, RestDataWare, Ind, qualquer um. Aplicativo 3 camadas é uma coisa, HC é outra, certo? Então posso rodar em cima de qualquer framework, qualquer coisa que trabalhe com aplicações 3 camadas e seja no conceito Pascal, né? Recomendo o ROS pela credibilidade, pelo respeito ao usuário, pela confiança em você criar uma aplicação e botar para rodar. É o que eu recomendo e é o que o mercado me diz, né? Então, se você fizer uma pesquisa de mercado, o ROS aí é o top mercado. Então, eu recomendo o uso distribuir o ROS, beleza? Mas, se você quiserem usar outro, tanto faz. O HC funciona em qualquer um dos dois. A rota, né, tá aqui que foi criado, e o meu DM, ok? No meu DM eu tenho o drive do Faridac, que eu estou usando Faridac, o meu HC Server, o driver por Firebird, certo? E um FD Connect. Como eu vou usar os 3 bancos de dados, na hora eu vou escolher um ou outro, vou colocar o driver, né, do Postgre, ó, Postgre, PG Driver, aqui, ó, e vou colocar o driver do MySQL, certo? Vou fazer as três situações, né? Os 3 bancos de dados aqui, ó. Então, como eu vou usar Faridac aqui, então eu vou deixar os 3 drivers do Faridac. Ó, o meu Firebird aqui é 64 bits, certo? Posso vir aqui, ó. A IDE do Delphi, ela é 32 bits. Ela gera binário para 64 bits. Mas a IDE do Delphi é 32 bits. Ainda estão fazendo para 64 bits, certo? Mas a IDE hoje, até a versão 12.1, é 32 bits. Ela gera o binário para 64 bits. Mas a IDE é 32 bits. Então posso vir aqui no meu Firebird, ó. Tá aqui. Como eu instalei o meu Firebird 64 bits, ele coloca, por exemplo, o Firebird 4.0, ele bota dentro de SysOne64 FB Client a DLL para 32 bits. Dentro de System32 fica a DLL para 64 bits. É o mesmo nome, certo? Aqui eu vou até abrir aqui para vocês verem, ó. Aqui System, ó, System, cadê o Windows? System 32, cadê? SysOne64 primeiro. Vamos pegar o System 32 primeiro. FB. Quando você bater o cursor do mouse aqui, ó, tá aí, ó. Ele já tá dizendo aí, ó. FB Client, tá ali, ó, 64 bits, ó. Aqui. Deixa ele passar, ó, 64 bits. Aqui tá dentro de 32. Se você vir dentro de SysOne64, ó, SysOne64 FB, tá aqui outra DLL, ela é a 32 bits, ó, tá aí. Já vem nessas versões mais novas do Firebird, ela já vem as duas DLL, tanto para 32 e para 64. Não é o teu banco de dados que é 32 e 64. O teu banco de dados é apenas uma mera estrutura de dados, onde você tem lá tuplas, certo? Não é. Agora o software Firebird, ele pode ser 32 e 64. O software em si, que é o SGDB, é uma coisa. O teu banco de dados é outro. Então entenda, ó, essa mecânica, certo? Então você pode instalar o Firebird 64 bits, que você tiver 64, 32, 16 de memória RAM, ele vai utilizar 32. 64, 16, o que você tiver. Agora, se você instala uma versão do Firebird 32 bits, não adianta você botar 32 MB de GB de RAM, 64, que ele só vai reconhecer 4, só vai trabalhar com 4. Então, não adianta. Beleza? Entendam isso.
Então tá aqui, ó. Vou configurar o meu banco de dados aqui, ó. Vou pegar aquele FB Client. Tá dentro de, ó. Eu sempre boto aqui Magno, Database, DB Test, certo? Vou fazer um teste que tá aí. Conectei com a minha base de dados Firebird, ó. Tá aqui, ó. Deixar isso aqui, isso aqui. Como eu já tenho um Firebird, eu vou dar um Ctrl C nesse e dar um Ctrl V, certo? Ó, então eu vou botar, ó, esse FD Connection é pro Firebird, tá aqui, ó, certo? Vou dar esse FD Connection aqui, ó. Eu vou até mudar o nome dele, ó, FD Connection. Vou botar aqui PG, né, ó, Postgre. Cadê o PG? Tá aqui o PG, ó. A mesma coisa aqui. A minha base de dados, o meu software para o Postgre é 64 bits, mas ele tem a DLL para 32 e 64, certo? Geralmente eu boto aqui. Então, como eu estou usando Postgre, como a IDE do Delphi é 32 bits, eu vou botar a libpq 32 bits, certo? Aí vou configurar meu banco de dados aqui, ó, Postgre Database. DBTest, certo? DBTest, username, Postgres, password, Postgres, é o mesmo nome, 5432. Se eu fizer um teste, conectado com sucesso. Então já tem aqui o meu Postgre, então meu Firebird, meu Postgre. Vamos fazer o nosso MySQL aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, certo? Vou colocar aqui nova conexão, vou fazer totalmente diferente aí para você ver que isso não tem nada a ver com o HC. O HC tá aí para ser usado quantos bancos de dados vocês quiserem, beleza? Então aqui, ó, MySQL. Então essa conexão vai ser com MySQL. Meu MySQL, vou pegar a DLL também do meu MySQL. É o 32 bits, eu tenho aqui, ó, MySQL 32 bits. Vou configurar meu banco 32 bits, ó, tenho MySQL, Database também, o nome é DBTest que eu deixei, usuário root, né, a senha root, certo? Que é um banco de dados, servidor de teste. Vou fazer um teste, conectado com sucesso, ok? Tá aqui 3 bancos de dados, ó, 3. Certo, ó. Beleza? Aí o que acontece? O usuário me perguntou como eu posso usar os 3 bancos de dados. Eu quero passar um tipo A, ele se conecta com o banco de dados A. Se eu quero passar o B, ele se conecta com o B, certo? Tem N maneiras, N. Então eu vou colocar aqui. O 1 vai ser o Firebird. O 2, Postgre. O 3, MySQL. Posso botar por número, posso criar o enumerado, posso criar um nome, FB, PG, MySQL. Vou usar o nome, FB, PG e MySQL, certo? Como eu posso pegar isso aqui e fazer a conexão com o meu servidor dinamicamente, né? A gente vai trabalhar dinamicamente. Primeiro vamos executar aqui normal. Então esse aqui, eu vou até botar aqui, muda esse nome. Ó, FD Connection, FB Firebird, certo? Meu FireDAC, o meu driver está conectado, ó, com o Firebird. O meu HC Server está conectado com esse driver. Então ele está nesse sentido aqui, ó. Ele está... Esse conecta com esse e esse está conectado com esse. Então, se eu usar o Select, ele vai trabalhar com o Firebird, porque eu estou conectado direto, certo? Se eu vim aqui, ó, dinamicamente eu não estou fazendo nada, só estou mudando a DLL aqui, que eu nem vou mudar isso, deixar aqui do jeito que está. Vou usar 32 bits. Vou executar aqui o meu servidor, ó, meu servidor rodando, liberar no Firewall, né? E vou abrir o meu cliente aqui, né? Que é o mesmo exemplo que vocês receberam, certo? Tá aqui o meu HC Connection, tá na minha máquina local, Resource. Vou aqui só no SQL. Então vamos pegar aqui o nosso SQL. Então vem o HC Base,
né? Tem o SQL, tá produtos, né? Então, ó, select asterisco flow produtos. Se eu dar um active true aqui, ele já vai abrir. Ele vai estar trabalhando com Firebird, ó, certo? Ó, se eu mandar executar, ele vai estar funcionando normal. Aqui, ó. Inclusive, ó, vou dar um open, abriu. Vou até mudar aqui, ó, esse padrão, ó. Vou colocar aqui base de dados Firebird 4.0. Pronto. Salvei. Se eu fechar e abrir, ele tem que estar Firebird 4.0. Beleza? Ó? Tá aqui, ó. Fechei, abri, ó. Uma das vantagens, você, fulano de tal, aqui que eu esqueci seu nome, que me perguntou aqui, ó. Denerum. Um nome assim meio como é codinome, né? É tudo. Uma das vantagens é isso aqui, ó. Tá vendo que tá aberto aqui, ó? Firebird, certo? Vou pegar aqui, ó, fechar meu servidor, beleza? Vou lá no meu aplicativo, servidor, vou trocar o banco de dados, ó. Lembre-se que tá aqui aberto ainda, ó. Tá aberto Firebird, ó, 4.0. Vem aqui, vou trocar sem ser dinamicamente. Eu não quero FB. Eu vou usar agora, ó, PostgRE, ó, PG. Mudei esse driver para apontar para essa conexão. Então ele está fazendo isso aqui. O meu server está conectado aqui e agora ele está lendo esse cara aqui. Antes estava lendo esse, passou para esse. Aqui eu estou fazendo via munheca, né? Via ligação direta, né? Então vou executar, ó. Se eu agora, ó, tá vendo que está ainda em memória 4.0. Se eu fechar e abrir, ele já foi para o PostgRE, ó. Aqui, ó, tá vendo? PostgRE. Que esse banco de dados já está com o nome PostgRE, ó. Beleza? Então, uma das vantagens, faça isso no teu servidor, se você consegue. Você não consegue. Então, uma das N vantagens em aplicações 3 camadas, uma dessas, né? Então, ó, mudei PostgRE. Vamos para o MySQL agora, né? Eu vou fechar aqui e vou para o MySQL. Então, servidor, vou pegar aqui e mudar para o MySQL. Então, o que é que eu fiz? Peguei, agora está conectado, o meu servidor está conectado no Drive, o Drive está reconhecendo esse Drive aqui, certo? Então, vamos executar o nosso servidor. Aqui. Opa, dei 2 cliques. Vamos executar o nosso servidor ativo, ó. O meu cliente continua ativo, que está em memória, né? Aí se eu fechar e abrir, agora está no MySQL. Beleza? Ó, MySQL. Já aqui passou para o MySQL. Como é a mesma estrutura de banco de dados, eu consigo fazer essa mudança aí sem nenhum problema. Vamos voltar para o PostgRE, para o Firebird, para você ver que ele vai funcionar no Firebird. Ó. Aí vem aqui no meu Drive, aponto para o Firebird, certo? Firebird. Executei. Se eu fechar e abrir aqui, agora... eu fechei e abri sem ele zerar a estrutura do banco, a estrutura do registro, né? Então tá aqui, ó, voltou para o Firebird 4.0, certo? Agora, como eu posso fazer isso aqui dinamicamente? Eu tenho várias maneiras de se fazer. Vamos preparar um Neston, certo? Então vou fechar aqui o meu servidor e vou fechar aqui o meu cliente, certo? Dentro do HC Server, certo? Ele tem um evento chamado Before Execute, antes de executar. Então vou dizer o seguinte: se, preste atenção, posso fazer de várias maneiras, né? Vou fazer a mais simples possível, né? Vou pegar aqui, ó, criar uma variável, vamos fazer aqui, ó, é mais simples, mais didático, né? DB, né? Vou dizer aqui que é do tipo string, que eu vou mandar um nome, né? Existe um evento que você manda o que quer para o servidor, certo? Que é o myContent, certo? Então, o meu LDB vai receber o que veio no meu HC Server, né? Porque tudo tá no meu HC Server. E tem o
content, que é uma string, certo? Então passei, é db, né? Não é dm, é db. Passei o conteúdo que veio no meu myContent para minha variável db. Aí vou verificar se o meu ldb ponto equalis, né, ó, vou botar, se for igual a Firebird, né, eu vou botar aqui tudo minúsculo, né, vou até botar aqui, ó, vou botar aqui ponto lower, né, ó, to lower ponto equalis igual a Firebird, né, vou fazer sempre minúsculo, né, se for Firebird, o que é que ele vai fazer? Ele mude o meu HC Driver para o Firebird, né? Então, ó, venho para o meu HC Driver, certo? HC Driver Faridac, ponto Driver, né? Ó, só pegar aqui para vocês, ó. Aqui tem a Connection, né? Nem Driver, a Connection, né? Então, você vem Connection. Qual é a conexão que ele vai receber? Ele vai receber meu FD Connection Firebird, certo? Caso contrário, se vier PG Postgre, ó, bota aqui PG Postgre, ele vai usar a conexão Postgre. E caso ser MySQL, certo? Ó, se isso aqui for MySQL, ele usa o MySQL, certo? Se nenhum for nenhum deles, certo? Por default eu vou deixar o Firebird, ó. Ctrl C, eu vou deixar aqui, ó. Por default sempre vai ser o Firebird. Recebe o que veio, verifica, se for Firebird ele vai deixar, se for Postgre, Postgre, se for MySQL, MySQL, certo? Ó, no before execute, antes de executar o que vem para o meu servidor. Então, ó, executei, ok? Aí vou lá no meu cliente agora, no meu cliente, aqui, ó. Aí aqui, galera, ó, se eu der um active true, aqui, ó, vendo que ele está dando, ó, base de dados Firebird 4.0, beleza? Fechei. Se eu vim agora dizer, ó, vou até fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar um edit, certo? Ó, vou pegar aqui um edit, aqui, colocar esse edit bem aqui, ó. Vou dar o nome desse edit aqui, vamos passar dinâmico, né, para vocês ficar. Vou botar aqui vazio, o name desse edit aqui, ó, edtdb, vou dar o nome assim, né? E vou dizer, no meu conexão, certo? Ó, no before connect, ele já seta aqui o que tem para setar e vai pegar também o que vai vir do meu DB. Vou até botar aqui, ó, HC, aí eu tenho o myContent, vai receber o meu edtdb.text, certo? O que tiver, ele vai setar aqui dinamicamente. Salvei. Se eu executar, como eu disse, que se não tiver branco, ele tem que abrir o Firebird. Abrir o Firebird aqui, ó. Beleza? Se eu fechar e disser aqui que é PG, eu vou até mandar maiúsculo, ó, PG Postgre, né? E dar um open, ele foi para o Postgre, ó. Certo? Se eu fechar e disser agora que é MySQL e der um open, ele tem que abrir o MySQL. Tá vendo? Eu tô trocando dinamicamente lá na minha conexão o banco de dados, certo? Isso aqui eu fiz via myContent, certo? Que isso aqui é para um usuário pegar, eu poderia mandar o CNPJ da empresa e lá ele criar um banco de dados. O que você quiser, o HC, galera, ele está preparado para fazer o que você quiser. Basta você conhecer a mecânica. Você tem que entender todos os recursos que tem para você implementar. Ó. Eu estou usando 3 bancos de dados dinamicamente. Ó. Vou tirar aqui, e se eu quiser, ó, FB, Firebird e der um open, o range, né? Isso aqui eu tinha até que corrigir nesse exemplo.
é desse exemplo, mas ele vai para o Firebird, ó, certo? Firebird 4.0. Se eu vim aqui para o PG, Postgre, ó, ele foi para o Postgre. Beleza? Então, ó, essa é uma maneira, poderia botar 0, 1, outro, tudo. Qual seria outra maneira também que a gente pode fazer? Ó? Vou voltar lá no meu servidor, vou mostrar outra maneira. No meu servidor, certo? Eu posso usar também aqui no mesmo evento Before Connect, ó, vou até deixar esse aqui, ó, sempre como default, e vou comentar isso aqui, ó, certo? Vamos comentar isso aqui, vamos fazer outra maneira, né? Então, ó, eu quero configurar um outro banco de dados. Deixa eu pegar, vamos configurar dinamicamente. Então, ó, no mesma conexão que está lá o FD Connection, certo? No mesmo FD Connection, aqui, eu posso vir, deixa eu pegar aqui já um item pronto, que fica legal, só um minuto. Pronto, eu peguei aqui, deixa eu dar um Ctrl V. Então, ó, eu vou pegar esse FB Connection, ó, do Firebird, ó. Vou usar o Firebird, ó. FB, vou configurar isso aqui dinamicamente, vindo os dados lá do servidor, né? FB, ó. Então, ó, se não vier nada, eu vou até dizer que isso aqui vai ser Postgre, ó. Por default vai ser Postgre, ok? Então, ó, vou verificar. Eu tenho uma opção, deixa eu até tirar isso aqui, ó. Como eu copiei lá do outro exemplo, só para a gente pegar essa estrutura aqui. Deixa eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixa eu até tirar agora isso aqui, pagar isso aqui, pagar aqui, a gente vai fazer. Então, ó, existe no HC Componente uma propriedade que você pode configurar do lado do cliente todos os parâmetros de configuração do teu servidor e mandar para cá, certo? Então, ó, vou fazer aqui, se o meu HC server, né, ponto, parâmetros de DB, ponto, active, se tiver ativo, certo? O que ele vai fazer? Begin e um end, certo? Então, vamos configurar isso aqui dinamicamente, quer dizer, se eu ativei esse parâmetro lá do lado do meu cliente, certo? Eu posso vir aqui e recuperar todos os parâmetros. Ó. Então, dentro de parâmetros aqui, eu tenho o driver ID, ó. Cadê? Ó? O driver, certo? O server. Eu acho que está como server ou host, eu nem me lembro, acho que é host. Host. Porta, né? Aí você vem aqui, porta, né? Ó, porta tá inteiro, né? Mas no FireDAC tem que ser string, né? To string. Fazer aí, jogar pro string. Então, ó, configurei o driver, configurei o host, configurei a porta. Agora vem o database, ó. Database, certo? Aí eu tenho o username, ó. Vou configurar o username. User e tenho o password, certo? Password. Então, ó, olha como ficou. Por default, ele vai ser o Postgre. Se eu configurei e tiver ativo esse parâmetros de database que chegou no meu servidor, ele vai setar isso aqui dinamicamente e pronto, acabou-se. Salvar, vem aqui, salvo meu servidor que está rodando. Vamos parar ele aqui, né? Vamos rodar. Servidor rodando, vem aqui do meu lado do meu cliente, ó. Meu lado do cliente, vou mandar aqui, ó, dar um op. Tá vendo que ele abriu o Postgre por default, certo? Agora eu posso vir aqui no meu cliente fazer a configuração do Firebird, ó. Então aqui na minha conexão eu tenho um parâmetro, ó, params.db. Então eu vou dizer
que o meu database vai ser o caminho do meu database, né? Eu vou até pegar aqui o caminho do meu database. Deixa eu pegar aqui do próprio servidor, né? Ó, vou buscar aqui esse caminho aqui, né? Ó, essa mesma base de dados. Ctrl C, né? Então vem aqui, ó. Vou botar meu database, o caminho do meu database. O driver vai ser o FB. O host vai ser localhost, certo? O path, LibrePath já tá lá no definido, eu não mexi, né? Password é master key, né? Porta 3050, né? Esquema user sysdba, beleza? Ó, e vou botar ativo, beleza? Vou até botar um flagzinho aqui, Ctrl Alt P, um checkbox, ó, vou botar aqui, ó. Vamos botar isso aqui, ó. Fazer isso aqui. DB Active, certo? Por default vai estar desativado. Aqui no meu connection, no before connection, eu vou fazer isso aqui, ó. HC connection, certo? Ó. HC connection ponto paramdb, ó, paramdb ponto active. Vai receber o meu, eu não dei o nome para ele, né? Vamos dar um nome aqui para ele. Vou dar aqui, ó, o name dele, cbx db active, né? Vamos dar assim esse nome. Aí vem aqui, ó, vai receber cbx, ó, db active ponto checked. Quer dizer, se tiver checado, true ou falso. Então, ó, apenas deixei já configurada aqui a minha conexão para usar o Firebird, né? Vou deixar desativado, né? E vamos executar. Ó. Se eu ativar agora, como está desmarcado, ele tem que ir para o Postgre, correto? Se eu fechar e marcar ativo, ele tem que ir para o Firebird, porque ele não foi. Deixa eu só botar uma coisa aqui que eu tem que ser no Before Connect. Ele não mandou, deixa eu ver por quê. Deixa eu deixar isso aqui ativo. Calma. Cadê? Checked. Ele não mudou. Postgre tá ativo. Vamos debugar, né? A gente sabe aqui debugando. Vamos debugar aqui o servidor, porque ele não mudou, né? Então, vem aqui no meu servidor. Aqui no Before Connect. Vamos dar um F9, né? E vamos executar. Vamos dar um open. Parou, tá ativo, tá true. Se for ativo, ele tá setando o DB. Tá certo, ó. Vocês não me avisaram da lógica, né? Claro, porque eu deixei default o HC Postgre, né? Então, antes de eu mudar aqui, eu tenho que mudar, que é o FB, né? Firebird, né? Que senão, como é que eu vou setar? Porque eu seto uma conexão, né? Configuro outra conexão sem trabalhar. Aí não roda, né, galera? Vocês não me atentaram a isso. Mas vamos lá. Servidor ativo, tá aqui. Fechar, abrir, ó. Já abriu Firebird, certo? Se eu fechar e desmarcar, e voltou para o Postgre. Se eu, mesmo aqui, Postgre, marcar, eu fechar e abrir, ele já vai para o Firebird. Então eu consigo fazer isso dinamicamente, usando pelo lado do cliente, usando o MyContent, fazendo o que eu quiser, certo? Uma outra coisa também que é muito importante, aqui que eu nunca eu mostrei, mas já vou deixar até registrado aqui, ó. Existe uma maneira, Ctrl Shift G,
da gente gerar um GUID. Eu gosto de gerar um GUID aqui, ó. Eu vou pegar esse GUID, certo? Aqui, eu vou usar ele como minha senha secreta, certo? Então aqui no meu servidor, no HC Server, eu tenho meu Security Key, ó. Vou colocar esse UID, certo? Vou executar meu servidor. Lá no meu cliente, ok? Na minha conexão, eu tenho Security ID também, ó. Só que eu não estou passando. Então, se eu executar ele, tentar abrir, ele dá não autorizado, certo? Ele tem essa segurança independente de host, de qualquer autenticação que você tiver. Ele só vai funcionar se as duas pontas forem iguais. Então, meu Security Key, se eu colocar a mesma que está lá no servidor e executar, ele vai te dar, é para funcionar, certo? Porque tem que fazer um build, coisas do Delphi, ok? Aí agora ele vai funcionar, certo? Então, ó, eu posso te dar essa segurança usando o Security Key, posso fazer uma segurança usando o meu MyContent, certo? Por que essa segurança? Porque muita gente comprou o HC Components. Então, um pode querer tentar acessar o outro. Então, você tem essa liberdade em utilizar a segurança. Isso aqui funciona independente de banco, ó. Desmarquei, ó, Postgre, certo? Então, estou aqui várias maneiras. E posso fazer aqui, ó, vou até deixar isso aqui funcionando, ó. Vem aqui no meu servidor, ó, vou fechar o meu servidor, ó, e vamos deixar aquela configuração que a gente fez, ó, vou deixar isso aqui, ó, desconectar, aqui. Então ele vai setar isso aqui, se tiver ativo ele vai dar preferência a essa. Se não tiver ativo, ele vai usar uma dessas aqui, certo? Ó, olha a liberdade que vocês têm aí, ó. Então, ó, vem aqui, servidor ativo. Se eu der, ó, como está marcado aqui, ó, ele vai usar o Firebird. Tá aqui, Firebird. Se eu desmarcar, como não passei nada aqui, ele vai usar o Postgre, certo? Agora, se eu vir aqui, fechar e botar aqui, ó, MySQL, ele vai obedecer esse aqui, ó, certo? Ó, foi para o MySQL. Se eu fechar e marcar aqui, ele vai obedecer o Firebird, certo? Esse range aqui é daqui, não é nada componente não. Fechar, ó, ele foi pro Firebird, certo? Aí funcionando do mesmo jeito. Ok, galera? Então, ó, e outra, tô aqui na paginação, ó, 10, botei 10 registros. Tá paginando aqui Firebird, ó. Tô Firebird. Se eu fechar aqui, desmarcar, vou para o MySQL, vou ter a paginação do MySQL também, dinamicamente, não preciso setar nada. E se eu vir aqui botar, deixar em branco, né? Ele vai usar, vou botar aqui PG, né? Para ele assumir o Postgre também, ó. Aqui, Postgre, ó, também tem a paginação tudo dinamicamente. Então, cara, essa liberdade você faz com qualquer aplicações 3 camadas utilizando o HC Components. Então, você tem a liberdade para fazer a configuração do banco do jeito que você quiser. Eu dei apenas uma ponta do iceberg, utilizando o MyContent, passando um nome, mas poderia ser um enumerado, poderia ser um JSON, você recebeu o JSON aqui, montar um JSON e fazer a configuração dinâmica. Você pode usar os parâmetros DB que você configura aqui nas conexões, ó. Aqui nas conexões, ó, você configura path, esquema, catálogo, o caminho da biblioteca, fim, tudo do jeito que... Ó, vamos até mudar aqui para a gente fechar com chave de ouro, ó. Fechar isso aqui, vou executar o meu servidor, certo? E vou configurar aqui o meu cliente agora. Ó, vou usar, não estava como default aqui o Firebird. Vamos botar aqui como default, ó, db teste, certo? Ó, aqui vai ser MySQL, certo? Aqui localhost, né? O path já está lá, o meu é root, né? A porta é 3306.
né? O usuário também é root, certo? E o resto, ó. Agora, quando tiver marcado aqui, ele vai usar o MySQL, certo? Vamos executar. Falhou, porque aqui está ativo aqui, deixa eu fechar. Né? Executar. Então, ó, MySQL, porque está marcado aqui o MySQL. Então, se eu fechar e desmarcar e não passar nada, ele vai usar o Postgre. Tem que corrigir isso aqui, galera. O Postgre, ó, certo? Ó. E se eu passar e disser que eu quero Firebird, FB, ele vai usar o Firebird. Opa, usou o MySQL. Eu deixei FB. O que houve? Firebird. Deixa eu ver se eu mexi alguma coisa aqui. Firebird, cadê? Firebird. FB, PG, Tulauer. Ele pega por default. MySQL. Ah, tá certo. Outra coisa, eu esqueci, né? Eu estou usando aqui o Firebird. Ah, mesmo assim o Firebird. É, porque eu mudo aqui, ó. Eu não mudo. Vamos fazer essa mudança aqui. É pra gente não ficar nessa dúvida, né? Vamos fazer isso aqui. Então, ó. Se for default, aqui Postgre, se for Firebird, né? Ó, como ele já mudou a configuração aqui, ele não vai poder usar. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma nova conexão, Ctrl C, Ctrl V, certo? Vou deixar essa aqui, essa conexão como o nome, cadê? Base, ó. Comum, vou botar assim, base, né? Porque aqui vai ficar a configuração default, né? Então, quando ele vir, aqui eu vou dizer que a configuração é o base, ó, base, e vou configurar dinamicamente o base, né? Aqui, ó, base. Todos vão ser o base, certo? Aí aqui eu vou ter o default Postgre, né? Ctrl C, aí se for FB, begin e o end aqui, passo a conexão pro... posso até deixar só aqui, porque eu já mudei ali embaixo, não vai ter problema. Então aqui vai ser o Firebird, aqui o Postgre e aqui o MySQL. E se tiver ativo, ele vai usar uma conexão base para fazer as configurações, né? Então, vamos executar, servidor. Então vamos executar, servidor ativo. Então vem aqui, ó, MySQL, né? Se eu desmarcar, tem que assumir o Firebird, aquela coisa, deixa eu fechar isso aqui. Fechar, ó, Firebird, certo? Se eu vir aqui e disser que é o PG, ele vai assumir o Postgre, certo? O Postgre. Se eu vir aqui e disser que é MySQL, ele vai assumir o MySQL, certo? E se eu fechar e botar FB, ele vai usar o Firebird. Tem que ajeitar esse negócio dessa grid aqui, certo? Ó, paginação, se eu botar 10 registros, ele funciona para Firebird, funciona para MySQL, SQL, né? Nessa versão 3.0 já ficou dinâmico isso, certo? E para o PG, certo? PG também ele já faz. Se eu fechar e assumir aqui, ele vai assumir o MySQL. Paginação, tudo funcionando. Então, ó, você tem essa liberdade para fazer o que você quiser. Só botar a cabeça para pensar. Então, porque o HC... Não, o HC tá aí, é uma ferramenta a mais para você inventar o que você quiser fazer. A liberdade, a criatividade é de vocês. Recurso o HC tem, certo? Aqui basta você conhecer e como implementar, certo? Você conheceu como implementar, você tem o MyContent para receber qualquer coisa, você tem
do lado do cliente a conexão que você pode configurar dinamicamente ou deixar fixo aqui, passando todos os parâmetros. O HC, ele facilita o uso de componentes DBWare em aplicações 3 camadas, certo? Esse é a finalidade do HC componente. Ah, mas eu faço... Você tem 1 milhão de maneiras de fazer. O HC criou mais uma para você. Beleza? Rimou aí, né, galera? Valeu, forte abraço e até a próxima.